Paz do Senhor, irmãos, graça e paz. Nós estamos tão felizes de poder participar nessa noite do culto de adoração ao Senhor na nossa querida igreja evangélica Nova Peniel. E para tanto nós vamos orar ao Senhor. Mas antes eu gostaria de louvar a Deus, dizendo que a única coisa que nós sabemos e o que podemos fazer é adorar ao Senhor. Vamos declarar? Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Bem-vindo entre nós, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Senhor, como somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Jesus, obrigada por mais um dia de vida, Senhor. E como a nossa pastora gosta muito de declarar, ó Deus, talvez uma chance como essa nós não teríamos, e não teríamos mesmo, Senhor. Aleluia, obrigada pela chance de estar na Tua presença. Obrigada pela chance de Te adorar. Obrigada pela chance de levantar pela manhã, Senhor, e ver o Teu cuidado em nós. Aleluia, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pela saúde, Senhor. Obrigada pela alegria de ter ao Senhor. E ainda que o Senhor volte, ainda que seja o dia que o Senhor preparou para nos buscar, nós nos alegraremos, porque o Senhor, aleluia, tem preparado moradas para nós. Obrigada, Senhor, porque o nosso coração se alegra na Tua presença. Bendito seja o Teu nome, de hoje, de ontem e será para sempre exaltado, Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de trazer outro louvor, eu quero deixar uma mensagem, uma palavra para você, ao seu coração. Isaías, de número 43. Alguns versículos eu vou ler rapidamente na minha versão e eu gostaria que você ouvisse. Ele diz: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem os olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnam e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou coisas passadas? Que eles façam entrar as suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus.
Antes de mim, nenhum Deus se formou. Não haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. E não um Deus estranho entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? E como o Grupo FEB gosta de declarar, a pastora Creuza declara esse versículo, e nós dizemos juntos: agindo eu, quem impedirá? Ninguém. O Senhor é o nosso Deus. O texto vai dizer que Ele é o Deus que nos escolheu, que ainda que passarmos por dificuldades, ainda que passarmos por fogo, por água, ainda que passarmos por lutas, ainda que estivermos separados, ainda que estivermos espalhados, o Senhor, o nosso Deus, nos ajuntará, mesmo distante daqui, com o coração apertado de saudade dos irmãos. Nós sabemos que estamos juntos num só Espírito. O Senhor está conosco. Ele é o nosso Senhor. E Ele ainda declara que nós o conhecemos. Nós somos testemunhas de Deus aonde nós estivermos. Se o Senhor te colocar aonde o Senhor te colocar, no trabalho, na escola, na rua, aonde o Senhor tem nos colocado, que sejamos testemunhas fiéis do eu sou. Ele ainda vai dizer através do profeta que não existe outro Deus e nem existirá. Ele é o único Senhor. Então, nós o adoramos, porque temos o privilégio de sermos chamados seus, que Ele nos ama e Ele quer agir através de nós. Que o Senhor te abençoe. Não deixe de louvar ao Senhor. No dia das adversidades, o que nós podemos fazer é clamar ao eu sou, adorá-lo e clamar a Ele, porque Ele nos ouve. O Senhor nos ouve. Do céu o Senhor tem aberto os ouvidos para ouvir o nosso clamor. E nós estamos de joelhos dobrados, irmãos, sempre lembrando de cada nome, de cada irmão, pedindo ao Senhor que abençoe os irmãos, que guarde a nossa saúde, que nos proteja e que Ele possa, nesse tempo, suprir as nossas necessidades. Porque não tem sido de fácil, mas o Senhor, Ele tem agido em nós e através de nós. Com muita saudade, nós estamos daqui, pensando no arrebatamento, pastor Messias, não deixando de lembrar que o Senhor está às portas. E nesse último tempo, Ele tem contado conosco com firmeza para adorar ao Senhor. E sempre honrando o nome dos nossos pastores aqui. Pastora Creuza, pastor Gleison, pastor Messias e nosso pastor Adilson. Nós amamos vocês, amamos cada um. E nesse tempo, nós temos orado para que o Senhor se revele em Peniel e ao nosso coração. Vamos adorar com mais um louvor. E a Ana Luísa vai orar para nós finalizarmos a nossa saudação. Deus abençoe você. Não desista. O Senhor, o nosso Deus, está conosco. Se Ele está conosco, nós somos maioria. Não vamos perder. Amém? Orar ao Senhor. Me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Me alegrarei em ti, Senhor. Oh, todavia me alegrarei. Porque o choro pode durar uma noite, declara o Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Porque Ele é o ainda que essa noite sejam 2, 3 ou mais, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está conosco. E o dia chegará. O Senhor fará amanhecer esse dia, aleluia, e nós celebraremos ao Deus que nos faz alegres. Aqui aprendemos algo com o pastor daqui, que nós precisamos ter alegria, alegria no coração, alegria para adorar, alegria para servir, alegria no nosso dia, alegria para estar entre os irmãos. A alegria do Senhor invada agora o seu coração, no nome poderoso de Jesus, e possa lhe dar força, fôlego, ânimo para dar continuidade ao chamado que Deus tem dado a cada um de nós, como testemunhas, como lemos nesse tempo. A Ana Luísa vai orar e nós já agradecemos a oportunidade.
no poderoso nome de Jesus. Obrigada, pastora Sônia. Deus te abençoe. Pastora Cleia, nós chamamos. Alfebe, nós estamos daqui sempre orando por vocês, porque sabemos que daí vocês oram por nós. Obrigada aos jovens, às crianças, aos adolescentes. Estamos muito... Obrigada, pastora Sônia, pastora Cleia, Deus abençoe. Alfebe, nós estamos sempre em oração de joelhos por vocês, porque sabemos que daí vocês não deixam de orar por nós daqui. Aos jovens, muitas saudades. Aos adolescentes, às crianças, Deus abençoe. As mulheres de Peniel, aos homens, ao ministério, Deus abençoe. Está chegando. Eu costumo dizer que dezembro é logo ali, porque esse é o nosso tempo que nós vamos estar juntos. Deus abençoe. Ana Luísa vai orar e nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Deus, obrigado por esse dia. Deus abençoe nossa igreja, os jovens, as crianças, Senhor, ministério de fé, Senhor, os pastores, Senhor, abençoe cada um deles, Senhor. Senhor, com esse corona, Senhor, abençoe que nenhum deles pegue, Senhor, em nome Amém, de Jesus, Senhor. Abençoe cada um da nossa igreja, Senhor. Cada lugarzinho, Senhor, pequeno, que cada um limpe, Senhor. Que não esteja com coronavírus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graça e paz. A graça e a paz, família Peniel. É com uma alegria enorme, é uma honra, é um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus nessa noite com os irmãos. Eu gostaria de estar bem próximo, de poder dar um abraço, um beijo, um aperto de mão bem apertado, apesar de estar esse distanciamento social, o mundo vive uma pandemia, mas eu gostaria de estar com os irmãos aí, podendo louvar e bendizer o nome do Santo do Senhor. Mas aprove a Deus que nesse período eu estivesse aqui junto à minha família, e eu me sinto honrado mais uma vez a abrir as portas da minha casa para que os irmãos permaneçam aqui comigo bem pertinho e eu possa assistir esse culto junto com os irmãos. Obrigado à pastora Sônia pelo convite, de nós estarmos, pois então, trazendo a palavra de Deus nessa noite. Não vou dar aqui os nomes a qual eu gostaria de dar o abraço, um beijo para não cometer nenhuma gafe. Sinta, pois então, apertado junto à minha família com esse abraço bem caloroso e esse beijo bem gostoso também, tá bem? Como o pastor Onildo Braz geralmente diz, nós gostaríamos de trocar perfumes, né? Então você com o seu perfume aí, eu com o meu perfume de cá, a gente poder se abraçar e sentir bem próximos um do outro. É com uma grande alegria que eu trago, pois então, a palavra de Deus. Gostaria que você permanecesse agora de pé, que se levantasse. Nós vamos ler a palavra de Deus. Se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Sei que é um versículo e um capítulo bem conhecido para alguns irmãos, mas o mundo ao qual nós estamos vivendo hoje parece realmente uma visão dos vales de ossos secos, e eu gostaria de compartilhar o que Deus, pois, tem ministrado ao meu coração com você nessa noite. Amém? Capítulo 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo.
Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Espírito Santo, eis aí a tua palavra, Pai. Que essa porção possa entrar aos nossos corações como uma semente, e que essa semente possa germinar e trazer uma grande árvore, uma árvore frutíssima, que nós possamos gerar frutos nos corações de cada um dos irmãos. Apesar de estarmos em um vale de ossos secos, nós possamos ouvir a voz do Senhor que diz: tudo será restaurado, para a honra e glória do seu nome. Fale mais um pouco conosco, isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, podemos assentar nessa noite aqui. Antes de chegar nesse vale de ossos secos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida do profeta e sacerdote também, Ezequiel, e como Deus o levou a esse vale de ossos secos, e que período Deus o levou a esse vale de ossos secos. Nós vamos voltar um pouquinho à história. Diz que ele estava junto ao rei Joaquim. Joaquim, quando completou os seus 18 anos, começou a reinar sobre Jerusalém. Aos 3 meses após o seu reinado, o rei Nabucodonosor transformou, pois então, o povo de Jerusalém escravos, e eles foram, pois então, escravizados junto à Babilônia, tirado, pois então, da cidade. Diz a palavra em 2º livro dos Reis, capítulo 24, a partir do versículo 14, você vai ver que ele tirou não só o rei Joaquim, mas a sua mãe, alguns homens habilidosos, cidadãos mais fortes, as suas esposas, os sacerdotes. Por isso também, pois então, como ele era filho de Bizu, o sacerdote Bizu, o Ezequiel também foi levado junto. Entendam que ele não levou todo o povo, ficou ainda o resquício do povo, aqueles que foram feridos em guerra, aqueles que eram muito velhos ou que estavam já fracos, que não serviam nem para escravos, nem para se tornarem escravos, seriam mais um estorno só do período de levar ele de Jerusalém até onde eles ficariam cativos na Babilônia, ali próximo ao rio Iquetar. Esses já morreriam no caminho. Então esse povo que não tinha esperança, sonho nenhum, ficou depositado em próprio Jerusalém, ficou lá largado, deixado para trás para falecer. Diz a palavra de Deus, no primeiro capítulo de Ezequiel, que no 5º ano, quando eles já estavam já escravizados ali, Deus se revela a ele e começa a falar com Ezequiel. Bem, o início de um sacerdócio, nós temos visto pelos estudos, começa a partir dos seus 30 anos de idade. Por isso, nosso próprio Senhor Jesus, como homem, quando veio aqui na terra, começou o seu ministério, pois então, sacerdotal, e o seu ministério terreno aqui, em relação à palavra de Deus a se cumprir na sua vida, com seus 30 anos de idade. Então, alguns estudiosos dizem que quando Ezequiel foi levado cativo também como escravo, ele tinha em torno de seus 25 ou 26 anos de idade. Chegando, pois, então, o seu 30º ano de idade, começa então o seu ministério, Deus começa a se revelar para ele. E ele começa a ter algumas visões, assim como o profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele diz que quando morre o rei Uzias, ele vê o Senhor e começa a relatar quem estava sentado no alto sublime trono, e começa a falar como era Deus para ele. Capítulo 4 de Apocalipse, o João também começa a relatar como eram esses seres viventes, como estavam, pois então, sentados no trono. Esses homens, após verem, presenciarem essa glória de Deus, essa glória sobrenatural da parte de Deus, eles se prostram. E em Isaías, o próprio Deus toca com uma tenagem nos seus lábios. Em João, ele continua, pois, em pé, e o Espírito começa a revigorar a ele para ele continuar, pois então, tendo a visão. Não foi diferente com Ezequiel. Diz a palavra de Deus, provavelmente, que ele se prostrou, e no capítulo 2 diz: homem, filho do homem, se põe de pé, porque eu vou falar contigo. Nós temos que ter uma postura diante
da face de Deus diferente. Nós não podemos ficar prostrados. É claro que quando a glória de Deus invade nosso local, nosso corpo carnal não tem como permanecer de pé ou ficar de frente a esse Deus. Tamanha é a glória de Deus. Mas ele teve que mudar a sua postura. Se põe de pé, permaneça de pé. Eu quero falar é com você. Em especial, faça um paralelo. Aqueles que estão me ouvindo, nos acompanhando agora pelo Facebook ou pelo Instagram da igreja, sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Mas eu gostaria que vocês permanecessem, pois, uma postura ereta. Se está sentado, permaneça, pois, então, ereto. Se posicione diante da face de Deus. E Deus começa, pois, então, a revelar algumas coisas a Ezequiel. E eu separei aqui, diferente das suas profecias, que estava acontecendo, do capítulo 4 até o capítulo 24, as profecias são sobre a queda de Jerusalém. E nós vamos falar o porquê. Do capítulo 25 ao capítulo 32, as profecias são contra as nações pagãs, aquelas que não pertenciam a Jerusalém, ou ao povo escolhido, ao povo de Israel, as que circundavam, pois então, ao povo de Israel. E do capítulo 33 ao capítulo 39 é sobre a restauração de Israel. O novo templo de Jerusalém, já a partir do capítulo 40 até o capítulo 48, onde termina, pois então, a trajetória desse profeta. Mas nós vamos parar aqui até a restauração de Israel, que nós vamos falar no capítulo 37. Então, como nós vimos aqui, as profecias eram sobre a queda de Jerusalém. O povo, então, o que acontecia? Eles já estavam escravizados quando Deus começa a se revelar a Ezequiel há 5 anos. Alguns já estavam se acostumando. Lembra o povo do deserto que começou a questionar a Moisés, queriam voltar, porque lá eles já estavam acostumados, apesar de toda aquela escravidão, tinham comida, tinham onde deitar, queriam voltar, não queriam mais peregrinar, não queriam mais andar, questionavam até os milagres que Deus estava fazendo durante aqueles 40 anos, o povo não parava, pois então, de reclamar. Com Ezequiel não foi diferente, o povo diretamente não reclamava com ele, porque ele não estava à frente do povo, mas alguns falsos profetas começavam a se levantar e a dizer algumas mentiras. Olha, Deus vai restaurar o nosso povo, que nós somos o povo escolhido, Deus vai agir de alguma forma tal, e o povo começou a se dissipar, não se voltando de alguma forma lá na frente. Eu não sei que horas vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer lá na frente. Então vamos continuar a nossa vidinha aqui. E diz a palavra de Deus que alguns ainda conseguiam ir e vir entre outras cidades, claro, como escravo, mas transitavam ainda. E Ezequiel não era diferente, já estavam depositados há 5 anos. E Deus agora levanta esse homem para mostrar e profetizar sobre o povo de Israel que haveria sim a destruição. No capítulo 7, se você for ver de Ezequiel, ele começa a falar, o fim vem, é o título, é o tema do capítulo que vai dar início, e você vê que Deus começa a falar, para esse povo aqui, em especial aqui em Jerusalém, não tem salvação. O fim vai vir, realmente vocês vão chorar a morte, porque tem chegado até a mim cheiro de morte. Ei, você que está me ouvindo aqui agora nessa noite, nós temos que exalar o cheiro de vida, apesar de, infelizmente, no país onde nós estamos vivendo uma pandemia no mundo, é claro, mas no nosso país que já foram computados mais de 120 mil mortos, que chegam na narina do Senhor, são cheiro de morte para aqueles que não receberam a Cristo como seu único suficiente Salvador. Alguns têm questionado, cristão fica falando que Jesus vai voltar, o pastor Messias fica dizendo, se já pensou no arrebatamento hoje? Para essas 120 mil pessoas, Cristo já voltou, o arrebatamento já aconteceu. Pode acontecer comigo ou com você. Deus tem pressa em resgatar os seus. E o povo não se importava com isso. De alguma forma isso vai acontecer lá na frente. Esses falsos profetas começavam a falar isso. E ele começou a mostrar o que aconteceria com o povo. Vocês vão cheirar a morte. Nós temos que exalar o cheiro de vida, porque nós temos a marca da promessa em nós. O mundo tem chorado as suas mortes e as suas lamentações. Pois bem, até o capítulo 24, que eu vou destacar aqui, eu vou querer que você abra a sua Bíblia também, que nós vamos ler o capítulo 24. E eu separei aqui algo em especial que aconteceu na vida de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Capítulo 24, versículo 17. Olha só o que acontece. Geme em silêncio, não faças lamentações pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes, e não comas o pão que te mando.
Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte fez segundo o que me havia mandado. Versículo 25. Filho do homem, não sucederá que no dia em que lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo da sua alma, e os seus filhos e as suas filhas, nesse dia virá ter alguém ou algum escapar para te dar a notícia pessoalmente? Nesse dia abre-se-á a tua boca, para que com aquele que escapar falarás, e já não ficarás mudo. Assim lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. No capítulo 27, a Bíblia não relata se Ezequiel junto à sua esposa eles tiveram filhos, mas relata que Deus tinha falado com ele para falar ao povo que não iriam mais chorar os seus mortos, que seguiriam adiante. E quando ele profetiza isso, para o povo ver que Deus realmente era Deus, a sua esposa vem a falecer. E ele sentiu na pele, foi cortado na pele, o que Deus havia lhe ordenado. Não teve tempo nem de chorar os seus mortos, ou de enterrar a sua esposa. Seguiu, pois, então, profetizando. Quando nós chegamos aqui, e aí ele começa, como eu falei para os irmãos, algumas eram para o próprio Jerusalém, a partir do capítulo 25 já começa a profetizar sobre as cidades que circundavam ou que estavam escravizando também o próprio povo de Israel, trazendo a eles também essa derrota, e alguns povos que eram riquíssimos naquela época. São países que nós conhecemos hoje e que são pobríssimos, né, comparado às grandes potências nacionais como o Egito. Enfim, o que eles tinham no passado não se pode comparar com o que eles têm hoje, porque também foi profetizado a esses que teriam, pois então, derrotados. Ele profetiza, capítulo 26, 27, contra o próprio faraó, contra o rei lá do Egito, há muito tempo, trazendo realmente desgraças que viriam a acontecer àquele povo. E Deus não é Deus para que se zombe, né? Deus também, apesar de ser misericordioso, ele é fogo consumidor e ele tem o controle de todas as coisas na mão. Nada foge do controle de Deus. Alguns povos que estavam escravizando esses povos começavam a questionar: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus da sua vida? Cadê o Deus que tem o controle de todas as coisas? Alguns podem até vir para falar com vocês agora, no meio dessa pandemia: cadê o Deus dos crentes? Eu já vi tantos crentes morrerem, já vi tantos familiares de cristãos também morrerem devido a essa pandemia, atingido, pois então, com o Covid. A nossa esperança é a sua vinda, a nossa esperança é Cristo Jesus, é que nós vamos nos encontrar com aqueles que vieram a perecer, nossos familiares, entes queridos, que estão descansando, pois então, no Senhor, que nós vamos nos encontrar com Ele também. Essa é a diferença para aqueles que têm vida e não têm vida em abundância. A nossa abundância é saber que Deus tem uma promessa para mim e para a sua vida. Ele vai nos encontrar num corpo completamente incorruptível, transformado, novinho em folha, sem nenhuma marca de ruga, ou já o cabelo caindo, ou alguns cabelinhos brancos, algumas entradas, sem nada. E olha, em especial, o seu nome será único. Não vai ter 2 Haroldos, não vai ter 4 Messias, não vai ter 5 Adilson, não vai ter 10 Edson, não vai ter 15 Onildos. Vai ter apenas um único nome. Quando o seu nome tocar e aquela trombeta nós vamos estar escutando, Deus vai te chamar pelo nome. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Até chegar nesse capítulo 27 que nós vamos destacar aqui. Primeiro, porque eu voltei lá no capítulo 24. Lembra que todas as profecias e essas visões, as profecias foram 22 e as visões foram 14. E nessas profecias de Ezequiel, todas, ele olha, profetiza e diz assim ao povo, e começa então a relatar o que ele deveria falar. Ou seja, o próprio Deus fala e ele acaba falando também. Em especial nesse capítulo 37, Deus traz a ele um vale e mostra. Até então ele nunca tinha visto nada parecido. Lembrando um vale de ossos secos, se nós fôssemos trazer para os nossos dias de hoje, seria como se Deus já estivesse nos levando a um cemitério, aonde realmente ali vários sonhos acabaram. Pessoas realmente sonhadoras, que tinham projetos de vida brilhantes, mas por escolhas erradas, o seu sonho se esgotou. A sua vida, pois então, foi tirada. Se há algum sonho em cemitério, nas pessoas que ali estão enterradas, olha, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Acabou, não tem mais como lamentar ou voltar atrás ou sonhar algo diferente da parte de Deus. Infelizmente,
acabou. E quando ele traz a essa visão a Ezequiel, é como se estivesse num cemitério, num lago, e os ossos estavam sequíssimos. Vou separar aqui para vocês, vou fazer uma pequena ilustração. Alguns anos atrás, eu rompi o ligamento do joelho e tive que fazer uma operação para reconstituir esse ligamento. Quando me mostrou na imagem o médico, vou mostrar com um biscoito aqui, estava rompido esse ligamento. E ele falou: olha, Haroldo, eu consigo juntar esse ligamento no outro e ele vai permanecer firme e vai voltar ao normal. E eu falei: ah, legal, vamos fazer essa cirurgia. A visão que Ezequiel estava tendo era como esses ossos estivessem assim, ó. Junta agora esse osso no osso. Sequíssimo, esfarelado. Que ligamento, que carne. Eu não estou vendo nada. E Deus faz uma pergunta a Ezequiel: poderão esses ossos reviverem? Colocando como homem, naquele momento, por dentro eu poderia até pensar: se pudesse reviver, eu queria que revivesse a minha esposa, a minha família, os meus sonhos que eu deixei lá atrás, tantos projetos que eu queria que Deus realizasse e ficou para trás. Mas ele sabia que nada para Deus é impossível. Ele responde a Deus: tu sabes. Deus tem controle de todas as coisas. Ele nunca nos deixou desamparados. Apesar de entrarmos em vales, Ele sabe o porquê. Em especial, quando ele fala assim, profetiza, e ele relata o que ele tinha que falar. Pela primeira vez na Bíblia, na parte de profetizar, diz no versículo 7, então profetizei. Ele abriu a boca. Lembra no capítulo 24 que nós acabamos de ler? A partir daquele momento, o povo de Israel saberia que Deus era Deus. O povo de Israel entenderia que a partir daquele momento Deus estava restaurando verdadeiramente todos os sonhos de Israel, da minha e da sua vida. Vão chegar pessoas próximas a vocês, como esse vale, sem esperança nenhuma, porque esse vale de ossos secos, a Bíblia diz que era como os sonhos do povo de Israel, estavam sequíssimos, não tinham esperança alguma, não tinham como retornar mais aquela velha história, ou Deus próximo deles. Pessoas vão chegar porque perderam seus pais, perderam o seu emprego, perderam seus familiares, perderam o seu sustento, desesperados, sem sonho algum. Será que eu, com 55 anos, vou arrumar algum emprego? Será que eu vou arrumar outra esposa? Será que eu vou conseguir, pois então, arrumar outro esposo? Será que eu vou conseguir, pois então, sustentar ainda a minha família? Essa dor de perda que teve aqui, será que Deus ainda tem um casamento para mim? Será que essas pessoas vão chegar até vocês? Completamente destruídas, porque o mundo, nesse período, tem exalado esse cheiro de morte. E essa morte tem trazido falsa esperança ou esperança alguma. Eu não tenho aonde depositar mais as minhas esperanças. E eu separei 3 pequenos tópicos para os irmãos aqui nessa noite. Primeiro, Deus nos leva a lugares mesmo a qual nós não gostaríamos de estar. De tudo que tinha sido profetizado até o capítulo 37 de Ezequiel, o último lugar que Ezequiel queria estar era no cemitério, ou ver ossos, ou ver mais morte, porque até então o que ele havia profetizado, até esse momento, eram só desgraças. Em que sentido? Que Deus iria realmente consumir o povo, porque o mal impletou, e o que chegava às narinas do Senhor não era agradável, o cheiro completamente, um odor completamente fedorento, não exalava alegria de vida e expectativa nenhuma. E ele começava então a profetizar a essas coisas. Deus pode te levar a lugares ao qual você não gostaria de estar, mas se ele te levou lá, tem um propósito de você estar lá. Ezequiel, quando chegou lá, ele não sabia por que estava lá, mas sabia que Deus poderia fazer algo sobrenatural. E quando ele começa a profetizar, o que acontece? Os ossos começam a ganhar vida. Aonde você está passando, com quem vocês têm conversado, você provavelmente não gostaria de estar lá,
mas aonde você passar e aonde você começar a profetizar agora, que você começa a exalar a essa vida. E quando traz, pois então, a memória de que os tendões começaram a ganhar formas, os músculos começaram, pois então, a cobrir os ossos. Diz então que ainda faltava uma coisa. Ele tinha que profetizar espírito de vida. Quando Deus forma o homem em Gênesis, diz que quando ele termina de formar o homem, o que ele sopra dentro das suas narinas? O fôlego da vida. O homem não consegue viver sem a presença de Deus. O homem não tem vida sem a presença de Deus. Os ossos estavam vivos. E no versículo 11, ele diz: esses que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estávamos todos como exterminados, alguns dizem como cortados. Mesmo eles falando não tinham vida, mas ele profetizou: o vento dos quatro ventos, dos quatro cantos, sopra agora sobre a tua igreja em nome de Jesus, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, e sopre fôlego de vida para esses, que eles restaurem, pois então, os seus sonhos, os seus projetos, porque Deus tem o controle. E quando Ezequiel profetiza, pois então, a esse vento que sopre sobre eles espíritos, esses ossos agora, que eram ossos sequíssimos, sem expectativa nenhuma, agora Ezequiel tem, pois então, guerreiros, homens e mulheres formados, prontos para a batalha, porque eram muito numerosos. Deus tem algo para mim e para você em especial, no meio dessa pandemia toda, quando tudo passar e você vai olhar para trás e você vai ver: até aqui a poderosa mão de Deus tem me guardado e me protegido. Em nome de Jesus, eu tenho muito que realizar ainda nessa terra, se Ele tem me poupado e te poupado, porque Deus tem algo em especial para realizar na sua vida. Amém? Segundo tópico, temos que continuar andando, mesmo que a situação seja triste, difícil e muito complicada. As tragédias não têm hora marcada. Você pode até usar alguns versículos soltos, como, e a diaconisa Aline acabou de trazer esse louvor para vocês: ainda que a figueira não floresça, ou o choro dura uma noite. E você vai completar esse versículo comigo: mas a alegria vem. Amém. Entretanto, eu não sei que horas que esse choro da noite vem. Não tem hora marcada. Seria fácil para mim. Olha, está marcado e agendado aqui que eu vou ter uma grande tribulação na minha vida, ou uma perda lastimável, Deus marcou aqui para mim, no dia 24 de outubro. O que eu vou fazer nesse dia 24 de outubro? Ou antes, eu já vou estar jejuando, buscando, se possível, vou passar 24 horas dentro da casa de Deus, pedindo, me untando com óleo ungido na cabeça, nos cotovelos, tomando banho, pedindo oração e botando o copo em cima de tele, fazendo tudo, não sei, mas eu queria, pois então, estar guardado, protegido, pedindo oração aos pastores, coloque, pois então, o Ministério FEB, ora aqui por mim, pela minha família, que é hoje, está marcado para hoje. O choro dura uma noite, mas eu não sei que dia e nem a hora marcada que essa noite vai chegar. O período da noite eu também não sei. 5 minutos, 10 minutos, 2 anos, 15 anos, 40 anos. Mas o versículo termina: mas a alegria, a esperança, Deus, Ele vem te buscar pela manhã. O brilho do sol, aquele que não consegue ficar oculto quando chega a sua presença, Ele vem te resgatar desse vale pela manhã. Ele não gostaria de estar lá no capítulo 37, mas viu a poderosa mão de Deus. Você não sabe o quanto você vai andar nesse vale, mas tenha a certeza e a convicção que Deus tem o controle de todas as coisas, para mim e para você, para sua família, aquele que tem a nos assistindo agora por esse aplicativo com seu celular na mão ou através de uma televisão. Deus tem algo em especial para mim e para sua vida. Terceiro e último, o pastor Messias já deve estar chamando o Ministério de Louvor logo, né, para começar a cantar, já preparou aquele louvor. Sei disso, todas as vezes que eu trazia a mensagem, eu era o único que não tinha esse louvor, então já estou pedindo agora, pastor, já bota o Ministério de Louvor aí para preparar um louvor. Amém? Terceira lição: profetize vitória. Questione ou adore. Ou eu posso viver me questionando porque Deus levou os meus familiares, porque Deus me tirou do emprego, porque Deus me colocou onde eu estou hoje.
Porque Deus permitiu que aquilo acontecesse na minha vida. Porque Deus me tirou isso, me tirou aquilo. Ou você pode adorar. Ou você pode questionar como a esposa de Jó. Ou você pode dizer para ela, eu prefiro adorar a Deus do que questionar porque eu estou passando isso. Esposa, eu não sei porque eu estou passando esse vale, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Não tem nada. Traga palavras de vitória para a vida da sua família e para a sua vida. Sim, eu vou casar. Sim, eu vou constituir uma família. Sim, eu vou arrumar o meu emprego. Sim, eu vou tocar no ministério de louvor. Sim, eu vou profetizar lá no meu trabalho que o meu chefe vai se converter ao Deus vivo. Sim, eu vou profetizar que os meus amigos do trabalho vão se converter a esse Deus. Sim, eu vou profetizar sobre a vida dos meus filhos, que eles não são uma desgraça, não são uma praga, eles são heranças do Senhor para a minha vida. São filhos do Deus vivo. Deus estabeleceu esse período para eles viverem aqui agora na terra. Não sei se com a idade que a Ana Luísa tem hoje, ou os nossos filhos têm hoje, pois então nós sobreviveríamos o que tem acontecido nesse mundo, mas Deus estabeleceu que eles crescessem nesse período, para que a poderosa mão se manifestasse através deles também. Profetiza sobre a tua vida, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida da igreja. E digo agora, já que nós estamos trazendo essa palavra para o Ministério de Louvor, nós estamos fazendo essa campanha, orando, jejuando por eles, ao diácono Cristiano, com autoridade em nome de Jesus, profetiza sobre a Igreja Vitória. Não simplesmente da boca para fora, mas que Deus mandou te levantar como homem, profeta de Deus. Não traga como os falsos profetas, haja como pôs Ezequiel. Olha, se está errado, está errado. Deus só corrige aqueles que amam. Pastor Messias tem uma frase que diz que quem tem medo de perder não vai para a guerra. Profetiza a esses que estão tocando junto com vocês aí, para o Cristiano, que você não tem medo de perder ninguém, que você tem uma guerra muito maior. E quando chegar aquele grande dia, você olhar para trás e ninguém se vê. A você, pois então que está nos assistindo, olhar para trás. Olha, eu não consigo levar para o céu essa camisa bonita que eu ganhei da minha mãe aqui. Fiz questão de colocar a Bíblia de estudo, bonita, grande. Seja a sua Bíblia rosa, colorida, dos jovens, de linguagem da mulher, enfim. O seu sofá, o seu carro, a sua casa, os seus quadros. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de aquário. Os aquários, os peixes. Eu não consigo levar isso para o céu. Sabe, a única coisa que eu consigo levar para o céu é a minha família. Eu consigo conduzir a minha esposa, os meus filhos, porque eu tenho essa responsabilidade de ensinar os meus filhos no caminho que devam andar, para que quando chegar a sua maioridade, ele não venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que naquele grande dia nós vamos chegar junto aos céus, de mão dada, sem denominação. Aqueles que não nos assistindo agora da Igreja Batista, um grande abraço, um grande beijo. Do presbítero de vocês aqui também, da Igreja Metodista, enfim, de todas as outras denominações que nos assistido agora. A qual essa mensagem vai chegar? Nós vamos chegar de mão dada. Nós somos filhos de Deus e Deus vai buscar a cada um de nós. E esses nós podemos dar as mãos e subir junto com a minha família. Profetize, pois então, vitória para a sua família. Que Deus a todos os abençoe. Mais uma vez, um grande beijo, um grande abraço. Se eu tiver mais um tempinho, depois eu até continuo essa mesma mensagem ou outras. Gostaria, pois então, que esse convite continue, né? Mas agradeço mais uma vez pelo convite, pelo carinho. Gostaria de estar aí, mas que Deus a todos abençoe. Um grande beijo, um grande abraço dessa família que ama muito a vocês. Profetize sobre a vida dos seus. Jesus há de voltar, mas vai resgatar todos eles. Em nome de Jesus. Amém.